Olá galera, agora eu vou resolver as questões de conhecimentos específicos nesse mesmo concurso aí de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, agora para o cargo de professor de matemática habilitado. Questão número 36. Em um polígono convexo de n lados, sabe-se que a soma dos ângulos internos excede em 900 graus a soma dos ângulos externos. Considerando-se que a soma dos ângulos externos é constante, né, esse valor sempre é 360 graus, tá? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Tá? Determine o número de lados desse polígono, quer saber o n. A soma dos ângulos internos, cadê? Ângulos internos tem uma formulazinha, que é 180 graus, que multiplica... Opa, deixa eu ver direito isso aqui. 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Ele está dizendo que esse valor excede em 900 graus a soma dos ângulos externos, ou seja, a soma dos ângulos externos mais 900 graus. Para que a soma dos ângulos internos seja igual à soma dos ângulos externos, eu tenho que somar 900 graus para a soma dos ângulos externos para ser igual, porque ele está dizendo que a soma dos ângulos internos é maior, excede em 900. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 180 dividindo, eu vou somar primeiro esses dois, depois eu vou dividir por 180. Então, desse lado aqui vai ficar n menos 2, que é igual a 360 mais 900 dá 1260 graus, dividido por 180 graus. Corta, aí fica 126 dividido por 18. 126 dividido por 18. Se eu multiplicar 18 vezes 7, 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 com 5, 12. Aí dá exatamente 126. Então, o n vai ser 7 mais o 2 que está desse lado, ou seja, o n é 9, que é o número de lados desse polígono. Certo? Vamos para a questão 37. Considere um triângulo ABC em que o ponto D pertence ao lado BC e satisfaz... Vamos desenhar esse triângulo aqui primeiro? Deixa eu desenhar aqui um triângulo ABC, vou fazer desse jeito aqui. Tá, vamos ver se vai dar certo. Tá. Então vou colocar aqui ABC. O ponto D pertence ao lado BC. Então vou colocar o ponto D por aqui assim. E satisfaz o seguinte: BD é igual a 3, de B até D é 3, de D até C é 5. Tá. Sabendo que AD é mediana, AD é mediana. Opa, mediana não pode ser mediana, porque esse ponto D não é ponto médio de BC. Então, ele está dizendo que de A até D é mediana, não pode ser. E nem pode ser mediatriz também, porque mediatriz também passa pelo ponto médio do lado oposto, só que a mediatriz forma 90 graus. Então, essa está formulada errada essa questão, mas vamos continuar. Vamos supor que não dá para ser mediana, porque não é ponto médio. Vamos supor que ele considere que seja mediatriz isso aqui, ou seja, forma 90 graus aqui. Porque eu imagino que ele quer considerar esse AD como a altura desse triângulo. Porque ele vai falar que a área do triângulo ABC é igual a 60, é igual a 64. Para calcular a área desse triângulo ABC, eu preciso relacionar base vezes altura, né? Porque a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base eu tenho aqui, que é 8, 3 mais 5 aqui embaixo. Então, ele quer saber a área do triângulo ABD. ABD. Então, realmente, eu preciso dessa altura. Então, era para ele ter dito aqui no texto que o AD é a altura do triângulo ABC. Aí sim, poderia ficar melhor elaborar essa questão. Então, é passível de anulação essa questão. Porque vamos considerar que seja a altura AD. Então, dá para calcular esse H aqui, porque diz que a área é 64. Ou seja, 8 vezes H sobre 2, porque é base vezes altura sobre 2, 8 vezes H sobre 2 é igual a 64. Eu posso cortar esse 8 com 2 aqui, que dá 4H. O H é 64 por 4, que dá 16. Então, essa altura é 16. Se a altura é 16, eu consigo achar a área desse triângulo aqui. Base vezes altura. Ó. Então,
Esse AD tinha que ser a altura para poder calcular a área do triângulo ABD. Senão, não, como seria? Não daria para calcular. Então, vamos lá. A área do triângulo ABD é base vezes a altura, ou seja, 3 vezes 16 dividido por 2. A área do triângulo ABD. Ó. Então, aqui corta 16 com 2, que dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, a área do triângulo ABD é 24, letra A. Certo? Mas, para mim, na minha opinião, essa questão tem que ser anulada. Beleza, gente? Então, vamos para 38. Um quadrilátero convexo possui dois ângulos consecutivos medindo 75 graus e 135. Um quadrilátero. Então, um quadrilátero, um polígono de 4 lados. Vamos imaginar aqui que os 4 lados sejam assim. Opa, deixa eu fazer um pouco aqui assim. Esse às vezes dá. Não quero formar um trapézio também, mas vamos supor que seja assim. Tá? Vamos imaginar aqui, porque às vezes ele nos trai. Tá. Não é um trapézio. Ele não diz que é um trapézio, ele diz que é um quadrilátero, uma figura de 4 lados em que ângulos consecutivos, um mede 75, vamos supor que seja esse aqui igual a 75 graus, e esse outro aqui igual a 135 graus, tá? 135. Se os outros dois ângulos são congruentes, ou seja, são iguais, esse ângulo é alfa e esse. Vamos desconsiderar a figura, né? Claro que pela imagem não dá para ver que esses dois ângulos são iguais, mas desconsidera isso. Ele está dizendo que os outros dois ângulos são iguais. Qual é a medida de cada um desses ângulos congruentes? Olha, a soma dos 4 ângulos. Anteriormente eu coloquei uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos, que é 180 que multiplica n menos 2, né? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono. No caso aqui, como tem 4, aí 4 menos 2 aqui vai dar 2, 2 vezes 180 dá 360. Então, a soma desses 4 ângulos desse polígono dá 360. Então, se eu somar aqui alfa mais alfa, que dá 2 alfa, mais 135 mais 75 vai dar 210, né? 210. Então, se eu somar 2 alfa mais 210, isso tem que dar 360 graus, tá? Então, 2 alfa vai ser 360 menos 210, tá? Então, 2 alfa é igual a 360 menos 210 dá 150. Então, alfa é a metade de 150, que é 75. Então, aqui está a resposta à letra B, questão 38. Ok, gente, vamos para 39. Um polígono regular possui diagonais que, tomadas de um vértice, somam 9. Quantos lados possui esse polígono? Olha só, vamos imaginar que esse polígono fosse um quadrado ou um retângulo, né? Se eu pegar um vértice aqui e traçar a diagonal, a única diagonal que eu posso traçar é essa daqui para cá. Eu só posso traçar uma diagonal, então. Com base nessa informação, eu consigo saber quantos lados tem esse polígono? Sim, porque o total de lados do polígono é igual ao total de vértices desse mesmo polígono. Correto? Porque, olha só, como é que eu sei, então, que se eu souber, olha, se eu dissesse assim, um polígono tem apenas, saindo de um vértice, eu consigo traçar apenas uma diagonal. Quantos lados tem esse polígono? Ora, basta eu somar o seguinte, ó. Eu tracei uma diagonal, então eu já estou contando com este vértice aqui oposto, da onde eu tracei a diagonal. Então eu já sei que tem um lado. E os outros dois vértices aqui, ó, que eu não posso traçar diagonal porque eu formo um lado do vértice da onde saiu a diagonal com esse outro vértice, não é diagonal, é lado, da mesma forma que esse aqui. E eu não contei ainda com esse vértice de onde saiu a diagonal. Ou seja, eu tracei uma diagonal, mas eu tenho que somar ainda mais 3 aqui, 3 vértices. Por quê? Porque eu não contei com o vértice da onde saiu a diagonal, eu só contei com onde chegou a diagonal. Está aqui. O vértice de onde saiu a diagonal eu não contei, e os outros dois vértices adjacentes a esse vértice aqui, ó, que formam lados que eu não consigo traçar a diagonal. Eu não contei também. Então, eu tenho que somar sempre mais 3 para saber o total de lados. Por isso que dá 4 aqui nesse caso. Ok, gente? Então, quer ver? Vamos pegar outro exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar um pentágono agora. Um pentágono 5 lados, certo?
Vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí eu vou pegar esse vértice aqui. Quantas diagonais eu posso traçar aqui, ó? Saindo só desse vértice, eu posso traçar essa diagonal e essa aqui. Então, eu posso traçar apenas duas diagonais. Essas duas diagonais eu estou contando com esse vértice e com esse. Beleza. Mas aí eu tenho que contar com o vértice que sai a diagonal, que eu não conto, e com os adjacentes a esse vértice de onde sai a diagonal, ou seja, mais 2, ou seja, no total eu tenho que somar mais 3. E aí eu tenho o número de lados, então por isso que esse polígono tem 5 lados. Da mesma forma, essa é a ideia, eu tenho que somar mais 3 vértices. Então, se de uma diagonal, se de um vértice saem 9 diagonais, eu pego esse 9 e somo mais 3 para saber o número de lados, que vai ser 12 lados. Ok, gente? Então, resposta letra D. Espero que tenha ficado claro aí, questão 39. E a gente vai para a última, que é a questão mais fácil aqui, que ele diz assim: em um triângulo retângulo, tá? Vamos desenhar aqui um triângulo, tentar aqui desenhar, tomara que ele não me traia. Vamos supor que esse aqui seja um triângulo retângulo em que o ângulo reto está aqui em cima. A projeção do cateto maior sobre a hipotenusa mede 12. Então, se eu fizer a projeção aqui, ó, vamos supor que o cateto maior seja esse, aqui a medida é 12. E a projeção do cateto menor mede 7. Isso aqui é a projeção. Determine o valor da hipotenusa. Ora, a hipotenusa é tudo isso, é 7 mais 12, que dá 19. Beleza? Então, essa é a resposta letra C. E assim a gente termina as questões de conhecimentos específicos aí do concurso de Faxinal dos Guedes Santa Catarina para professor de matemática habilitado. Até a próxima.